Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma videoaula, tá ok? Dessa vez vamos falar sobre nomenclatura das funções oxigenadas e das funções nitrogenadas, tá ok? Então esse conteúdozinho a gente vai falar rapidinho, tá? A gente tem uma apresentação legal, tá? Para não ocupar muito tempo. Lembrando que a gente vai ter nossa aula de revisão, né, nessa quarta-feira. Então tá, vamos começar nossa aula. Bem, nós já tínhamos falado um pouquinho sobre funções oxigenadas, né? Falamos aqui que são substâncias onde existe a presença do oxigênio, tá ok? Hoje vamos falar das principais, vamos falar até os ácidos carboxílicos, tá certo? E dos seus derivados dos ácidos carboxílicos, vamos falar apenas do éster, porque das funções é uma das mais usadas, tá ok? Porque o nome é semelhante com éter, né? E ela tem característica semelhante a outras substâncias também, né? Tornando ela, digamos assim, um pouco difícil, né, de ser identificada, tá? Mas ela não deixa de ser importante. Vamos lá. Então temos das funções que conhecemos, né, inicialmente temos alcoóis, os fenóis, ambos usam hidroxila, tá ok? Então está separado em grupos, né, para vocês observarem que alguns, né, usam da mesma função orgânica, né? Por exemplo, os aldeídos e as cetonas também usam o grupo carbonila, né, que é esse CO, tá? Com a ligação dupla. E os ácidos carboxílicos, né? Claro. E o seu derivado, ésteres, né? Que usa o grupo carboxila, COH. E o éter, né? Os éteres, né? Por lembrar o nome parecido com ésteres, às vezes é confundido, tá? Mas ele é diferenciado pela presença do óxido, né? O oxigênio no meio da cadeia, né? Então, ou seja, o oxigênio ele fica como se quebrasse a sequência da cadeia, né? De carbonos, tá ok? Então, tornando o composto um heteroátomo, tá? Então vamos ao seguinte. Então os alcoóis, né? Temos aí, né, alifático, acíclico, aromático, monoalcool, né, que tem apenas uma hidroxila, o diol tem duas. Isso aí são as classificações, tá? O triol com três, tá? Então o que mais importa para a gente é a nomenclatura, ok? Então isso aí são quanto ao tipo de cadeia, temos alifático, cíclico e aromático, né? Vocês veem que o aromático tem um anel benzênico, né? O cíclico é apenas um ciclo fechado, tá? E é ligado ao H, então é um álcool, tá? Não confundir, né? Com fenol. E o alifático, né? Que é o comum, né? Que a gente conhece, né? Que tem apenas ligado o OH na cadeia. Então, adiante. Nomenclatura do álcool, né? Dos álcoois, né? É você colocar como se fosse a cadeia de hidrocarbonetos e finalizando com apenas, né? A terminação ol, ok? Então, por exemplo, metanol, vou botar aqui a canetinha, né? Temos o metanol, o etanol, por quê? Porque o metanol tem um carbono. Etanol tem dois carbonos, né? Ligado à hidroxila, tá? Propanol, butanol e aí vai. Pode ser representado dessa forma também. Lembre-se que cada vérticezinho desse, né? É um carbono, tá ok? Então, butanol, porque você tá vendo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, né? Extremidades, né? Cada uma delas é um carbono e cada tracinho desse, né, é uma ligação simples. Vamos passando adiante. Fenóis, né? Fenóis, tá bom? Todos eles apresentam anel benzênico, tá? O anel benzênico pode ser representado dessas formas aqui, né? Ou aquele que tem um círculozinho no meio, tá? Dependendo de quem vai ser trabalhado, tá? Qual é o tipo de questão, tá? Mas se lembre que vocês aparecendo esse anel ou não, esse círculo no meio ou não, né? A gente conhece, né? Porque o anel benzênico ele tem ligações duplas e simples, né? Sequenciadas, né? Alternadas também. Então os fenóis, né? Na nomenclatura, né? Você vai botar a localização da primeira hidroxila, né? Um hidrox, né? Aí você vai botar a localização do radical, no caso aqui, no primeira situação, 2-metil, porque está localizado depois, né, da hidroxila no segundo carbono, tá ok? Então, no caso aí, pode ser chamado 2-metil ou também pode ser O de orto, tá? Porque tem um orto, que vem à direita, né, ou está à esquerda, logo após o OH, né, hidroxila. Tem o meta, tá? Que é a segundo, né, o segundo carbono, e o para, que está exatamente no sentido oposto à primeira hidroxila, tá? Então, você orto, pode representar só com a letra O, meta com a letra M, ou para com a letra P, tá vendo? Então, aqui, ó, no primeiro, no segundo e no terceiro carbono. Pode ser no sentido horário, certo? Nesse sentido aqui,
ou você pode contar no sentido anti-horário, dependendo de onde estiver, né, o grupo, né, estiver conectado mais próximo à hidroxila, tá? Se começar por aqui, estiver mais próximo, então você começa o lado sentido horário. Se estiver mais próximo no outro lado, então você começa o sentido anti-horário. Passando aldeídos, né? Então os aldeídos, né? O que ele apresenta? O grupo carbonila, né? Já tinha falado, né? O CO, né? Então tanto os aldeídos como as cetonas, né? Apresentam esse grupo, né? Só que o que acontece? No caso dos aldeídos, ele apresentam, né? Essa estrutura aqui toda, né? Então essa ligação carbono, né? Oxigênio e hidrogênio, tá ok? Então todos são carbonila, mas apresenta, né? Esse caso aí, né? O hidrogênio também conectado ao mesmo carbono. Esses grupos funcionais normalmente ficam, né? Às extremidades, né, da cadeia, tá ok? Se vocês observarem, todos eles estão numa extremidade, tá ok? Tá vendo? Uma extremidade, na extremidade pode ser aqui do lado esquerdo, pode ser do lado direito, tanto faz o ângulo que você, o lado que você vê, tá ok? Esses são os aldeídos, tá? Ah, sim. Em relação aos aldeídos, né, a nomenclatura, né, é como se você colocasse os hidrocarbonetos, só que no final a terminação al. Então, em propanal, etanal, metanal e aí vai. Certo? Passando adiante. Então, as cetonas. Cetonas do mesmo jeito, carbonila, tá? Só que a carbonila, né, está em qualquer lugar, né, entre dois carbonos, tá bom? Na cadeia, tá? Então, sempre está entre dois carbonos. Tá aqui um carbono, tá aqui outro carbono, tá aqui um carbono, tá aqui outro, tá? Então, é um exemplo aqui, a propanona, né? Por que propanona? Porque tem três carbonos. Prop quer dizer três carbonos. Então, a nomenclatura termina o quê? Com ona, tá? Então, butona, cetona é uma delas, né? É uma substância também baseada, né? Claro, por isso o nome cetona. Então, 2-pentanona, aí vem 3-pentanona, e aí vai, né? Depende da localização da carbonila, tá? Lembre-se que a gente tem que contar, né, na sequência da cadeia, certo? Até chegar no grupo, tá bom? Sempre quando estiver mais próximo, né? Quando você estiver mais próximo do início. Então, por exemplo, aqui é a pentanona, né? Aqui é o primeiro carbono. A gente começa a contar daqui, certo? Segundo carbono. Então, por isso que é 2-pentanona, certo? Eu não vou começar de trás para frente, por quê? Porque o grupo carbonilo está mais próximo desse lado de cá, tá? Então, eu vou começar por aqui. Olha. Os éteres, né? Os éteres, né? A gente vou falar os éteres antes dos ésteres, por quê? Porque os ésteres é derivado dos ácidos carboxílicos, né? Então, no caso dos éteres, qual é a característica dele? A presença não somente do oxigênio, tá? Então, esse é um heteroátomo. O oxigênio vai estar cortando a cadeia, né? Não vai quebrar a cadeia, tá? Então, o que acontece? O oxigênio, né? Faz com que a cadeia, né? A sequência de carbono seja dividida, né? Com ele ficando no meio. Por isso que normalmente você considera cada lado desse quase como um radical, certo? Então você bota o nome desse, depois ox, e depois o nome desse. Ok? Vamos ver se tem aqui os exemplos. Aqui são em relação às classificações, né? Tem quanto aos ligantes, temos simétrico ou assimétrico, né? Ou seja, simétrico porque tem quantidade de carbonos, né? Estruturas iguais, idênticas, né? De um lado e do outro oxigênio. Assimétricos que são diferentes, alifático, né, porque no caso formam ciclos, cíclico, né, ciclo fechado, e aromático, porque tem um anel benzênico, certo? Tá aqui a nomenclatura, né? Então, ó, por exemplo, aqui no primeiro, metox, metano. Por quê? Porque tem como fosse o radical metil, você vem a palavra ox, e finalizando metano, né, como se fosse um hidrocarboneto, tá ok? Então, bota primeiro como fosse um radical, tá? Normalmente, né, você pode lembrar por ordem também. Em alguns nomenclaturas por ordem alfabética, mas nesse caso aí é pela cadeia menor, certo? A gente coloca pela cadeia menor, que no caso aí é onde tem apenas um carbono, né? Esse aqui é o metox, né? Etano, né? Por quê? Porque é a cadeia menor, né? Onde tem um met, aqui tem dois carbonos, aqui tem apenas um. Tá bom? Tá ok? Outra aqui embaixo, né? Metox pentano, porque aqui só tem um carbono, tá? Aqui tem um, 2, 3, 4, 5 carbonos, né? Por isso que é metóxido pentano, porque aqui met, que quer dizer o quê? Que é o primeiro, só tem um carbono, óxido de oxigênio, pentano, porque são 5 carbonos. Vamos passando adiante. Chegamos então aos derivados dos carboxílicos, estão quase no final, né? Então, os derivados dos carboxílicos têm o quê? A carboxila, né? Como grupo funcional, COOH.
Cuidado, né, para não confundir com aldeído, né? Aldeído é apenas oxigênio, né? É a carbonila. Então, essa aqui é a carboxila, né? Então, o grupo funcional dele se apresenta normalmente nas extremidades, é dessa forma, né? Sempre você coloca primeiro a palavra ácido, né? Aí vem propan. Por que propan? Porque temos 1, 2, 3 carbonos, tá? Prop quer dizer 3 e você finaliza com óico, tá? É propano, né? Como os hidrocarbonetos, ácido propanóico. O ácido etanóico aqui, o ácido etanóico porque temos 2 carbonos, tá? 2 carbonos. Tá aqui o grupo carboxila, né? O carboxila. Então, o ácido etanóico, porque etano, que quer dizer o quê? Tem 2 carbonos na cadeia, tá? Não esqueça, né, que a gente tem os radicais também. A gente pode colocar os radicais. Aqui é um exemplo, né? Aqui embaixo tem um ácido 3, 4. Por que 3, 4? Porque, ó, 1, 2, 3, 4. Ou seja, no terceiro e no quarto carbono da cadeia, né, temos o quê? 2 radicais. Quais são eles? Radicais metil, né? Por serem iguais, dimetil, tá? Hexanóico, porque a sequência, né, você vai contar ainda contando mais 2 carbonos, formando 6 carbonos na cadeia, tá? Então, ácido 3, 4, né, que é a localização terceira e quarta, né, da cadeia, a gente conta a partir do grupo funcional, tá? Aí vem 3, 4, dimetilhexanóico. E finalmente o ésteres, né, para finalizar, é um derivado. Por quê? Porque é derivado? Porque no lugar do hidrogênio, né, que tinha, foi substituído por que seria uma acila, né, ou radical, né? Então, no caso aqui, por exemplo, o ácido acético, que ele é muito, né, usado, muito visível, né, em relação ao ácido carboxílico, né? No caso, o ácido acético, né? O pessoal sempre, né, usa ele, né? Sempre ele aparece nos exemplos, porque é um dos mais usados, tá? Os mais, digamos, mais comuns, tá? O ácido acético. Aí o que acontece? Eu substituo o, o hidrogênio, né? Se eu for substituir o hidrogênio por o grupo acila, digamos assim, o CH3, vai virar o quê? Um acetato de metila, né? Então a nomenclatura seria essa, né? Você bota o acetato, porque tem 2 carbonos, assim como o ácido acético, né? Ou você bota etanoato, já que é 2, né? Et, quer dizer 2, etanoato de quê? De metila, né? Porque é como se fosse o radical metil, né? Só que você bota a terminação ila. Então, etano, então tem a terminação ato, etano, ato, de, aí vem metil, né? Então, no caso aí você bota ila, né? Então fica metila. Outros exemplos aqui, ácido propanóico, né? Foi substituído o hidrogênio, né? Pelo quê? Por um etano, né? Por um radical etil. Então, já que a cadeia tem 3 carbonos, então propanoato de etila, né? Porque etil, 2 carbonos, etila seria então a nomenclatura dele.